Agora, se esse conjunto serve para alguma coisa, aí é outra história. Estamos apenas mostrando exemplos aqui de como trabalhar com conjuntos. Isso aqui é um conjunto formado pelos seguintes elementos: parafuso, maçã, 2, areia, Saturno, José, moeda, 3/5, café, 8 e relógio. Eu tenho uma ligeira desconfiança que esse conjunto não serve para nada, sabe? Parece que é um conjunto completamente inútil, porque os elementos não têm nada a ver um com o outro, não tem nenhuma propriedade, né? Mas é um conjunto e ele está enumerado. Isso que interessa aqui, é o que nós estamos querendo fazer no momento, mostrar a enumeração de conjuntos. Isso aqui é um conjunto interessante porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 números. Ele tem 6 elementos, tá? 5 elementos são números. E esse elemento aqui não é um número. Esse elemento aqui é um conjunto. Eu posso ter isso, ter um conjunto dentro de outro conjunto? Posso, não tem problema nenhum. Para que serve? Ah, e outra questão. Esse aqui não vai servir para nada. Mas apenas para mostrar que atende à definição de conjunto. Isso aqui é um conjunto que tem 6 elementos, sendo que desses 6 elementos, 5 deles são números e esse 6º elemento não é um número, é um conjunto. Ah, mas esse conjunto o que tem nele? Ah, é um conjunto com os números 1 e 2. Eu posso fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Agora, ele como é um conjunto, digamos assim, heterogêneo, ele provavelmente não vai ter nenhuma propriedade matemática que sirva para alguma coisa. Mas, vamos colocar então a aplicação dele aqui. Serve para cair em prova, gostou? Para confundir as pessoas. O pessoal vai olhar assim, ué, que conjunto estranho isso aqui, não é número, isso aqui está misturado. Mas é conjunto, não tem problema nenhum. Essa aqui é uma maneira de representar conjuntos que a gente chama de representação por diagrama. É a primeira maneira de ensinar conjunto que é mostrado pela professora lá no 2º ano, 3º ano, né? Conjuntos, você coloca lá uns elementos, podem ser uns patinhos, pode ser umas estrelinhas, pode ser umas frutinhas, né? E coloca uma linha em volta, então está representado um conjunto. Então esse conjunto aqui é um conjunto formado por 5 bombinhas que estão prestes a explodir. Aqui é um conjunto B formado por 5 números. Aliás, esse conjunto A está prestes a se tornar um conjunto vazio, né? Quando as bombinhas explodirem, não vai ter mais nada nesse conjunto. Agora, a partir dessa inocente representação de conjunto que a gente viu aqui, das bombinhas e patinhos e tudo mais, tem um outro tipo de diagrama que é muito importante, é coisa séria, e é usado em estudos superiores na área de conjuntos e aparece em prova, tá? Isso aqui se chama diagrama de Venn. A gente representa os conjuntos assim. Por exemplo, a gente consegue ver, através desse diagrama, que tem alguns elementos aqui que pertencem ao conjunto A e pertencem ao conjunto B. Essa região aqui, dos elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo, essa região é a interseção A interseção B. É o conjunto dos elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo. Isso aqui é interessante. O diagrama de Venn também serve para mostrar quando um conjunto está contido em outro conjunto. Por exemplo, todo número natural é um número racional também. Então o conjunto N está contido no conjunto Q. A gente representa dessa forma aqui. Coloca um conjunto dentro do outro. Vamos usar muito o diagrama de Venn aqui no restante do capítulo. Essa aqui é uma outra forma de representar conjuntos, a gente chama de representação por propriedade. Por exemplo, olha só esse conjunto aqui. O conjunto P é o conjunto formado pelos seguintes números naturais: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vai até o infinito. Que conjunto é esse? Esse aqui é o conjunto dos números naturais maiores que 4, né? Agora, a gente pode escrever esse conjunto dessa outra forma aqui. Isso aqui é uma maneira, digamos assim, mais formal, mais séria, mais adulta de representar o conjunto. Isso aqui significa o seguinte: você não é obrigado a saber escrever isso. Mas se isso aqui aparecer numa prova, você tem que entender o que está sendo dito aqui. Olha só. Esse conjunto, que ele está aqui representado na forma enumerada, tá? Eu numerei. E aqui eu estou fazendo a representação por propriedade. Que propriedade? Alguma propriedade matemática que sirva para dizer como que esse conjunto é. Então aqui eu estou dizendo o seguinte: esse conjunto P é o conjunto formado pelos elementos X
tais que, essa barra significa tal que, de tal forma que x seja um número natural e x seja maior que 4. Então eu estou dizendo aqui que esse é o conjunto dos números naturais maiores que 4. É isso que está sendo dito aqui. Pode ser escrito de uma outra forma, uma forma mais abreviada aqui. Esse conjunto é o conjunto dos naturais, ou seja, o conjunto do x pertencente aos naturais, de tal forma, tal que x seja maior que 4. Então essa é uma forma de definir aqui o conjunto, enumerar o conjunto, através de uma propriedade matemática. O conjunto dos naturais maiores que 4. É isso que está sendo dito aqui e é a mesma coisa que está sendo dito aqui. Esse outro conjunto. Conjunto formado pelos elementos, pelos números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então eu posso escrever assim. Esse conjunto é o conjunto dos números x, tais que x é o número natural e x seja um número compreendido entre 9 e 17. Lembrando que quando a gente escreve isso aqui, 9 menor que x, menor que 17. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar que x é maior que 9, x é maior que 9 e x é menor que 17. Ok? Então a gente pode escrever dessa forma também. X está compreendido entre 9 e 17. Olha, se x é um número natural e ele está entre 9 e 17, então obviamente ele só pode ser 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, como está sendo dito aqui, tá? Então essa forma de representar conjuntos, a gente chama de representação por propriedade. Aí você coloca lá uma propriedade matemática para definir isso. Finalmente temos aqui mais um conceito importantíssimo da teoria dos conjuntos, que é o conjunto vazio. O conjunto vazio é como se fosse o zero dos números naturais, né? É um cara que não é nada. Conjunto vazio é aquele conjunto que não tem nenhum elemento. A gente representa o conjunto vazio por zero riscado ou então duas chaves sem nada dentro. Outra coisa, o conjunto vazio é único. Não existe mais de um tipo de conjunto vazio. Por exemplo, um conjunto vazio de maçãs é igualzinho a um conjunto vazio de pessoas. Se eu tenho nenhuma pessoa, não tenho nada. Se eu não tenho nenhuma maçã, nenhuma laranja, é um nada. Não tem diferença entre um nada de pessoas e um nada de maçãs, ou um nada de dinheiro, ou um nada de número. Vazio é vazio, é a ausência de qualquer coisa, tá bom? Então é um conceito importante. O conjunto vazio é único, só tem um tipo de vazio. Assim como existe o conjunto vazio, existe também o conjunto unitário. Conjunto unitário é aquele conjunto que só tem um elemento. Por exemplo, o conjunto com o número 3 é um conjunto unitário. Só tem um elemento, que é o número 3. Esse aqui também é um conjunto unitário. Ele só tem um elemento, que é uma laranja. Esse aqui só tem um elemento, que é o sol. Então o conjunto unitário ele não é único. Você pode ter infinitos tipos de conjunto unitário. Basta que ele tenha um elemento. Esse elemento pode ser uma moeda, pode ser uma pessoa, pode ser um planeta, pode ser uma laranja, qualquer coisa. Tudo isso é chamado de conjunto unitário. Quer ver um outro conjunto unitário aqui? Vamos ver se vocês vão se confundir. Isso aqui é um conjunto unitário. É um conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio. É um conjunto unitário. Lá dentro tem outro conjunto, que é o vazio. Mas esse conjunto de fora é um conjunto unitário. É um tipo de conjunto unitário. Bom, então a gente já viu vários conceitos sobre conjuntos, né? Tem mais um conceitozinho aqui para vocês conhecerem. O que são conjuntos equivalentes? Dois conjuntos são equivalentes quando eles têm exatamente os mesmos elementos. E a gente escreve desse jeito aqui, A igual a B. Por exemplo, esse conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3. Esse conjunto B, ele tem 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Esse conjunto aqui, ele só tem 3 elementos, porque você não escreve os repetidos. Então quando você tem 1, 1, isso é equivalente a 1 só. Você tem aqui 1, 1, 1 é equivalente a ter apenas 1. Então você na verdade não escreve os repetidos. Eu não escrevo repetidos, não escrevo repetidos. Então na verdade eu vou usar o 1 para representar todos os 1 que tem aqui dentro, o 2 e o 3. Então esse conjunto B na verdade ele só tem 1, 2 e 3. Então esse conjunto A é equivalente ao conjunto B. A gente escreve dessa forma aqui. Aqui, um outro exemplo. O conjunto A é formado pelos números 2, 3, 5, 7 e 9. E o conjunto B é o conjunto dos x pertencentes aos naturais, tais que x é primo e menor que 10. É exatamente isso aqui.
né? O conjunto dos números primos menores que 10. São esses aqui. 2, 3, 5, 7, 9. Então aqui também nesse caso, A é equivalente a B. A gente escreve dessa forma. Então são conjuntos equivalentes. Vamos fazer aqui uns exercícios da página 389. Enumere os seguintes conjuntos colocando os elementos entre chaves e separados por vírgula. Então é a representação por enumeração que o problema aqui é que eu coloque. Então aqui o conjunto que ele está pedindo é o conjunto dos elementos x, tais que x é um número natural e par. Quem são os números naturais pares? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, vai embora, vai até o infinito. Então quando é um conjunto infinito, você coloca reticências, pontinhos e fecha a chave. Então o conjunto dos números tais que a metade de x seja igual a 20. Olha, quantos elementos tem esse conjunto? Que é o camarada aqui dividido por 2 dá 20? É o 40. Então esse conjunto aqui, ele só tem um elemento, que é o número 40. É esse aí o conjunto que está sendo pedido. Aqui, x é o conjunto esse aqui é o conjunto dos elementos x, tais que x seja um número natural e múltiplo de 3. Conjunto dos números naturais, múltiplo de 3. Vamos lá, quem é o primeiro? 0, não esqueça que o 0 é múltiplo de qualquer número natural, tá? Então 0, 3, os múltiplos de 3, né? 0, 3, 6, 9, 12, 15 e vai embora até o infinito. Os múltiplos de 3. Aqui, conjunto dos elementos x, tais que x é um número natural e x seja maior que 50. Então, quem é o primeiro número natural maior que 50? 51. E são todos maiores que 50 que ele quer. Então 51, 52, 53, 54, 55, vai até o infinito, tá? Todos os naturais maiores que 50. Mais um aqui. Conjunto dos elementos x, tais que x seja um dia da semana. O conjunto dos dias da semana, moleza. É o domingo, a segunda-feira, eu vou escrever só segunda, tá? Segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Mais um. O conjunto dos elementos x, tais que x seja o nome de um mês. Conjunto dos meses, tá bom. O primeiro deles é janeiro. Olha só, se você fizer isso aqui numa prova, vai ganhar um 0, tá? Mas como eu tô sem paciência para escrever todos eles, eu só vou escrever o primeiro e o último. Você sabe que tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá bom? Você sabe, mas eu não vou escrever não, vou deixar só assim. Esse aqui, conjunto dos elementos x, tais que x é um número natural menor que 20. Conjuntos naturais menores que 20. Então, o primeiro deles é o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Conjunto dos números naturais menores que 20. Aqui o último é conjunto dos elementos x, tais que x seja um número natural e x deixa resto 0 ao ser dividido por 7. Ora, se ele deixa 0 ao ser dividido por 7, então quer dizer que ele é múltiplo de 7. É a mesma coisa, né? É uma outra forma de falar que o número é múltiplo de 7. Então quem é esse conjunto? Ele tem todos os múltiplos de 7. É o 0, o 7, 14, 21, 28, 35, 42, etc. Mais um probleminha aqui. Verifique quais dos conjuntos abaixo são iguais ao conjunto vazio. Então vamos ver aqui. Será que isso aqui é um conjunto vazio? Esse aqui é o conjunto dos elementos x, tais que x pertence a esse conjunto e x pertence a esse conjunto. Então, ele quer achar alguém que pertença a isso aqui e pertença a isso. E as duas coisas ao mesmo tempo. Olha, impossível. Porque se o x pertence a esse conjunto aqui, ele só pode ser 1, 2 ou 3.
Mas 1, 2 e 3 não pertencem a esse conjunto, então não tem nenhum x que satisfaça as duas coisas ao mesmo tempo. Então esse conjunto aqui é igual ao conjunto vazio. Esse aqui, conjunto dos números naturais, tais que multiplicado por 2 deem resultado 7. Quem é o camarada que multiplicado por 2 dá resultado 7? Ah, você já estudou aqui o capítulo 7, né, sobre números decimais. O número que multiplicado por 2 dá 7 é 3,5. Mas 3,5 não é número natural, então não pode. Então isso aqui é vazio também. Sinto muito. Esse aqui, conjunto dos números naturais, tais que multiplicados ao quadrado deem 20. Então esse x vezes x tem que dar 20, mas isso é impossível, porque 20 não é quadrado perfeito. O 20 não é um número multiplicado pelo mesmo número, né? Se o x fosse 4, x vezes x daria 16. Se o x fosse 5, x vezes x daria 25. Não tem como dar 20. Tá? Então esse número x que ele está falando aqui não é um número natural. Ele até existe, ele é um número real. Ok? É o tipo do número real, mas ele não é um número natural. Então esse conjunto aqui também é um conjunto vazio. Conjunto dos elementos x que pertencem ao vazio. Olha só, alguém pertence a vazio? Não, porque o vazio não tem ninguém. Então você não pode ter um x pertencente a vazio. O vazio não tem ninguém, é uma ausência de elementos. Então isso aqui é vazio também, tá? É outro conjunto vazio. Conjunto dos elementos x, tais que x é o nome de um mês que comece com a letra T. Olha só, mês que começa na letra T só se for em Klingon, porque aqui realmente não existe. Não tem. Vazio também.